Mas é porque o Flávio é a principal figura da família Bolsonaro envolvido nos esquemas de corrupção. Aquele negócio da rachadinha, se você pegar, eu vi o Arthur Duval falando. Um abraço pro Arthur, a gente vai entrevistá-lo semana que vem aqui na Brado. O Arthur Duval trouxe dados, né? Impressionante o estudo que eles têm do óbvio. Do Flávio Bolsonaro com a rachadinha. Ele comprou aquela loja lá da Copenhague, aquela filial, franquia da Copenhague. Que engraçado que no dia do recebimento, né? Tem tudo isso, a Polícia Federal tem todas essas informações. No dia que os servidores recebiam dinheiro, os servidores lá do gabinete do deputado Flávio Bolsonaro na época, essa loja da Copenhague, é Copenhague, né? A loja da Copenhague faturava, era um dia de maior faturamento. Impressionante que esse faturamento só grande parte, segundo a Polícia Federal, acho que 60%, 70% era em dinheiro vivo, só nesse dia, em cash. E os servidores, todos também, segundo a análise do COAF, da Polícia Federal, todos os servidores sacavam o dinheiro. E só nesse dia. E levavam, transferir. E impressionante que também a mesma franquia da Copenhague, de propriedade do Flávio Bolsonaro, quebrava recordes de vendas também em cash, no mesmo dia do pagamento do salário. E, cara, o sujeito estava desde aquela época, fora outras coisas, né? A gente tá falando do esquema de rachadinha, né? Que ele desviou milhões de reais, usou esse negócio para lavar dinheiro. Agora a questão do Master. Então, o Flávio Bolsonaro, tem um trecho aí do Renan Santos, solta aí, por favor. Estava tendo o escândalo do INSS, e aí a gente teve o escândalo do Banco Master, e a gente começa a ver nessas mudanças, inclusive tu chegando ali em terceiro. Já parou pra pensar que, cara, pode ser que tu vá pro segundo turno, cara? Eu vou. O Flávio, ele fez um grande investimento em estar no PL, ele tem um nome Bolsonaro e tal, mas pensa o investimento que eu fiz, é um investimento que você não vê. Eu não estou no Banco Master. O quanto isto vale em termos de investimento político? O quanto vale em termos de investimento político eu não estar no escândalo do INSS? O quanto vale em termos de investimento político eu não ter me associado a vagabundo, eu não estar andando com um cara, sei lá, de milícia aqui, de comando vermelho ali, de não pegar grana com vagabundo. Isso é um investimento. Ele não aparece ser um investimento porque parece que eu simplesmente fiquei parado não fazendo coisas. Mas eu estou na política, eu estava montando um partido político e enquanto eu fiz isso, eu abdiquei de todo o lucro político, de ter grana fácil, de puxar o saco, sabe, do político certo na hora certa. Podia ter puxado o saco do Marçal em 24, todo mundo nosso crescia. Podia ter puxado o saco do Bolsonaro, podia ter puxado o saco do Nicolas, como tem uns que puxam. E aí eu ficava subindo de escadinha em escadinha. Hoje, o melhor investimento claramente é não ter puxado o saco de ninguém e não ter entrado em um escândalo. Isso é um baita do investimento. Então, se olhar, eu fiz um investimento colossal em não fazer nada disso. E isso me coloca numa posição muito confortável. Não é sorte. Eu juro pra você tá, o Igor tá rindo, coloque a câmera na cara. O Igor tá falando, o Renan tá vindo com uma boa resposta de político. Uma bela resposta que eu dei agora. Mas é verdade. Cara, é pura verdade isso aí. Você sabe que eu já critiquei MBL por causa disso? Eu falava assim, quem é o estrategista? Eu falava que, olha só, a barbaridade que eu dizia. Peço desculpas hoje, mas na época a nossa cabeça, eu falava aqui na rádio, lá em 2021, eu falava, vem cá, MBL, quem é o articulador do MBL? Nem pra política, nem pra crescimento político eles prestam, rapaz. E se eles fossem estrategistas, não, os caras, eu tava querendo fazer um negócio mais fisiológico, achando que eles pensariam desse jeito, como qualquer outro político tradicional pensaria. E eles pagaram o preço, fizeram um investimento alto. Eles não se associaram a nenhuma dessas figuras clássicas da política brasileira. E hoje estão colhendo os frutos. É sensacional o que ele disse nessa entrevista. É um investimento mesmo. Ele comprou em baixa, está vendendo na alta agora. Está colhendo os frutos, esses dividendos. São 9 horas e 30 minutos. O movimento MBL está no melhor momento, acredito. Melhor momento, mas eles já passaram poucas e boas, meu querido, MBL, nesses últimos 10 anos. Eu já falei muita coisa aqui. Tem coisas que eu analiso que foram puramente assuntos que eu fui insuflado por bolsonaristas. E tem outras críticas que fazia pontuais em relação à obrigatoriedade de vacina, obrigatoriedade daquilo, que eu acho isso um absurdo, continuo achando, que eu critiquei, que eu continuo achando, tendo a mesma convicção, mas não é assunto para hoje. Mas eu já falei muita besteira sobre MBL. Hoje eu reconheço o erro. Eu reconheço que os caras estavam pagando preço e a mentalidade deles é completamente diferente. Até o 38 diz um negócio que é puramente verdade. O Renan diz, o Renato 38, ele fala, não meça os outros com a sua régua. O Renato fica falando isso, ele falou daquele outro Superman, que o Superman estava fazendo questionamentos a respeito dele, e ele disse, velho, não me meça com a sua régua. E a gente tem que parar de medir os outros com a nossa régua.
Entendeu? Doutor Urso, o que você acha aí da fala do Renan Santos? 9 horas e 32 minutos. Olha, vamos por partes. Primeiro, tratando do Renan, né? Porque você estava comentando sobre o crescimento dele e muitas pessoas... eles estão fazendo campanha. Olha, vou dar uma recomendação para as pessoas. Joguem no Google a seguinte palavra. Veja, revista Veja, fenômeno eleitoral. Matéria de ontem, vocês vão encontrar. Quem será que é o fenômeno eleitoral que a Veja está tratando? É o Renan, é óbvio que é o Renan. Óbvio. É o candidato que mais tem crescido nas redes sociais, que mais tem viralizado vídeos, é o que tem de novo para essa eleição. E assim, na história política brasileira, a gente já teve muitos fenômenos eleitorais. Eu tava até lendo, eu tô lendo a biografia do Juscelino Kubitschek, e ele trata sobre a eleição do Jânio. O Jânio é um fenômeno eleitoral, ninguém conhecia o Jânio, e aí ele tinha uma proposta que ele foi saltando de vereador para deputado, de deputado estadual para federal, ele não concluía nenhum dos mandatos, chegou a ser presidente da República. Mas o JK fala uma coisa interessante, que os fenômenos eleitorais tendem a dar errado porque eles não têm um plano sólido por trás, e nem partido político, que foi o caso, por exemplo, do Collor, que foi um outro fenômeno eleitoral, foi o caso do Jânio, eles não tinham nem partido próprio, né? Então o Collor era do Partido da Reconstrução Nacional, PRN, o Jânio era do partido também pequeno, que ele próprio tinha entrado uma legenda de aluguel, e não tinha nenhum tipo de proposta. Talvez essa seja a diferença do Renan, porque apesar dele ser um fenômeno eleitoral, e isso não sou eu que estou dizendo, a própria Veja, o jornalismo já está tratando como tal, ele tem um projeto consolidado, ele tem um livro de ideias, tem uma equipe de pesquisadores, tem um partido próprio, que é um diferencial grande, principalmente no Brasil, que privilegia o sistema partidário dos caciques. Então é uma candidatura que vem se diferenciando. Agora, sobre a fala dele do Flávio Bolsonaro especificamente, veja, essa é a opinião que muitos brasileiros têm. O Flávio Bolsonaro já tem tanto escândalo de corrupção ligado a ele. No caso, por exemplo, da rachadinha, que o Timóteo citou, né, existe essa matéria, uma matéria, se eu não me engano, do Globo, mas que diz que nos dias de pagamento da Alerj, o faturamento da loja do Flávio aumentava quase 40%, era 37% superior. Ou seja, alguém acha que isso é normal? Tem uma outra matéria, na Páscoa, que a loja de Copenhague dele não fez lucro. Na Páscoa, uma loja de chocolate. Por quê? Porque ela fez lucro quando? No final do mês. Assim, tá na imprensa. Aliás, tá tanto na imprensa, eu tô tendo com a matéria. Eu posso vir aqui ao vivo e falar. O gabinete do Flávio Bolsonaro tinha rachadinha. Sabe por que eu posso falar isso? Porque o próprio Queiroz admitiu. Matéria da CNN. Queiroz admite esquema de rachadinhas ao Ministério Público. Já tá público isso. Matéria antiga, matéria de 2020, só que a matéria também fala, né, que o Queiroz, no acordo que ele fez com o Ministério Público, não era uma delação, mas no acordo, ele tentava inocentar o Flávio, ele falava que havia rachadinha, mas o Flávio não tinha conhecimento. Então, assim, tá escancarado, todos os esquemas do Master, tá escancarado todas as rachadinhas, do envolvimento dele com pessoas da milícia. Então, assim, procurem Adriano da Nóbrega, tentem descobrir quem é, isso vai sair da imprensa, o PT vai usar como arma. Era um nome envolvido na milícia do Rio de Janeiro, e o Adriano era um matador, ele não era sequer um miliciano de back office, e ele foi trazido para o gabinete do Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro condecorou ele com medalha da Alerj. Já está na imprensa. Vamos desenterrar isso quando chegar mais perto do cenário eleitoral. Agora, o que o Flávio vai usar para se defender? Que ele não sabia que o Adriano da Nóbrega, naquele momento, era isso. E aí tem que ser apurado, se já tinha como ele ter conhecimento ou não. Então, assim, o Flávio Bolsonaro é a história mais velha, todo mundo da política já sabia. Era uma candidatura frágil. Foi uma candidatura para perder. Colocaram o Flávio para perder, mas perder pelo menos mantendo a base bolsonarista coesa. O que eles não esperavam que ia ter um... Eu não sei se a base bolsonarista vai ficar coesa depois dessa eleição não, viu, doutor Urso? O que eles não esperavam, né? Não é que dizem, só faltou combinar com os russos, porque o acordo era esse. A gente vai botar o Flávio, aí vai ser uma candidatura frágil para perder, mas a gente vai manter a hegemonia do campo. O que não esperavam era o Renan, que aí o Renan vai chegar nessa eleição, e assim, o cenário de hoje, o Renan já vai ter 8% segundo pesquisa Atlas. Eu acho que vai ter mais, eu acho que ainda tem um espaço para aquele, mas que seja 8%, já levou uma parcela do eleitorado com ele. O MBL, tendo na Câmara dos Deputados uma bancada. Imagina vários Kim Kataguiris no Congresso Nacional. Imagina o que a gente vai ter. Vocês acham que o público bolsonarista, tendo a comparação fatídica de uma bancada da Missão com uma bancada do PL, você acha que a tendência é o quê no pós-eleição? Eu falei, vai acabar. O bolsonarismo está fadado a acabar. A verdade é essa. Como a gente fala aqui em Salvador, descendo a ladeira. São 9 horas e 37 minutos.
O bolsonarismo tá descendo a ladeira. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.